Se você passa o dia inteiro cansada e dormir não resolve, esse vídeo é pra você. Você acorda e já sente aquele peso no corpo, a mente acelerada, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, e você observa que tem algo que parece que está drenando a sua energia todo o tempo, e aquele cansaço enorme, como se carregasse toneladas de peso nas costas, que nunca sai. Talvez o seu cansaço não seja físico, talvez sejam emoções que estão estagnadas dentro do seu corpo e do seu coração. Esse vídeo tem um propósito de trazer consciência e uma possível cura para você. Então, se isso faz sentido, segue comigo. Pensa no seu corpo como um coletivo de experiências. Tudo que você viveu, tudo que você sentiu, tudo que você tentou não sentir, está armazenado na história do seu corpo. Tem um livro maravilhoso chamado The Body Keeps the Score. O corpo guarda marcas. E ele vai contando como a gente somatiza essas experiências e que aquilo fica sempre guardado dentro da gente. E como existem certos fatores que podem a gente ajudar a poder processar aquelas emoções guardadas e colocar para fora todos aqueles fragmentos que estão ali. Esse livro foi uma grande inspiração quando eu estava olhando para os meus próprios traumas e entendendo como o meu corpo é esse arquivo vivo que está constantemente batalhando entre voltar para a base, para o equilíbrio, que a gente chama de homeostase, e continuar nesse desequilíbrio que seria estar preso no trauma. E o primeiro passo para essa transformação é uma coisa que eu vou chamar de atenção somática. O que isso quer dizer? A atenção somática é a gente ganhar consciência sobre os processos que acontecem dentro do nosso corpo. Temperatura, pressão, desconforto, contração, expansão, formato, movimento, tudo aquilo que pode estar atrelado às emoções que a gente guardou no nosso corpo e que a gente consegue observar onde ela está no nosso corpo, qual é a forma que ela tem, qual é a temperatura que ela está. E tudo isso vai fazendo com que a gente possa ganhar mais consciência e observação desses processos que estão acontecendo todo o tempo, mas que muitas vezes a gente não consegue ver. O grande problema é que quando a gente é criança, a gente vai aprendendo a se dissociar das nossas emoções. Para observar um bebê, você vê como ele expressa o total das emoções dele todo o tempo e é assim que ele se comunica com o ambiente ao redor dele. Ele chora quando tem fome, ele ri quando ele está feliz, ele espreguiça e ele sente aquele momento presente e ele vai amadurecendo essas emoções. Uma criança pequena, ela passa por processos, ela se frustra, ela fica com raiva, ela joga uma coisa no chão, ela grita e aí assim que aquela emoção termina, ela volta para um estado de completude, de tranquilidade, que é o estado natural dela. Mas quando a gente aprende desde cedo a engolir o choro, a entender que menino não chora, a entender que você precisa ser sempre forte, tudo aquilo vai armazenando no nosso corpo e vai fazendo a gente se dissociar e reprimir essas emoções que são o nosso estado natural. A gente nasceu para sentir. A gente está nessa terra para sentir. E sentir informa para gente o que é seguro, quais são as pessoas que a gente pode confiar, quais são as coisas que são importantes para gente, quais são as relações que merecem ser cuidadas. Sentir faz a gente poder navegar nesse mundo com mais segurança. Então, se a gente não está conectado com essas emoções, o que acontece com a nossa vida? O que acontece é que a gente se transforma do eu que sente para o eu que pensa. Então, tudo, em vez de passar pelo campo das emoções, passa pelo campo cerebral. Aí a gente se transforma nesses seres humanos totalmente desequilibrados. Vamos entender o seguinte: toda emoção carrega uma energia. Pensa quando você se sentiu muito feliz porque aconteceu uma coisa boa na sua vida. Você sente expandido, você sente que você pode ficar acordado e não tem sono, você não tem fome, você tem vontade de realizar um monte de coisa, você quer ligar para as pessoas, você quer sair na rua. Tudo isso é energia que está atrelada àquela emoção. Agora, toda vez que a gente foge de uma emoção, aquela energia ela não se dissipa. Ela fica ali armazenada, mas ela não consegue fazer o processo completo dela de começo, meio e fim para poder se dissipar. Então, ao longo de uma história de vida, a gente vai armazenando essas energias de emoções que ficam bloqueadas dentro da gente, tentando vir à tona para poder terminar o seu ciclo. E sabe qual que é a loucura? A gente passa a vida inteira resistindo que esse ciclo termine. A gente se distrai, a gente produz mais, a gente rola mais o feed, a gente assiste Netflix, a gente pode fazer um monte de coisas para não sentir aquela emoção.
sendo que senti-la é o que vai fazer a diferença na nossa vida e vai deixar sair essa carga para poder adentrar um outro campo, um campo de mais leveza, campo de equilíbrio. Mas por que a gente se protege tanto dessas emoções? Porque ali tem o desconhecido, ali tem um abismo que chama a gente para adentrar, e esse abismo ele traz muito medo, o medo do que vai acontecer. O medo de que talvez se eu sentir aquela emoção eu vou ficar para sempre triste. Talvez se eu entrar naquele campo eu não vou mais conseguir sair. Esse medo visceral faz a gente batalhar contra aquilo que é o nosso natural. Poder sentir aquela emoção. Mas a grande pergunta é, será que é isso que vai acontecer? Ou isso é uma voz da sua cabeça que quer te proteger, mas não necessariamente está falando a verdade? Observe o seguinte, resistir a esses padrões faz com que você se mantenha nas histórias que você acredita sobre você mesma. Você continua sendo a vítima daquela situação que aconteceu na sua infância e para sempre esse papel de vítima volta, né, nas suas novas relações, nas suas relações de trabalho, nas suas relações de amor, constantemente porque aquela história ainda é o que é a base do seu sistema. Mas quando você deixa essa emoção ela ser sentida, talvez você tenha a potencialidade de transformar essa história. Talvez não seja só uma vítima, talvez tenha outra coisa mais escondida aí também. Você já observou que quando você chora, você se sente mais leve? Você já observou que quando você grita e põe aquela raiva para fora, mas não em cima de uma pessoa, uma raiva que você possa canalizar de você para você mesma, você também sente um senso de clareza e de completude? Sentir as nossas emoções difíceis, elas são um caminho para que a gente possa voltar para a homeostase, para esse equilíbrio natural do corpo. Então a gente entende que mesmo passando décadas resistindo uma emoção, a nossa habilidade de senti-la e deixar com que ela finalmente finalize, ela existe ali todo o tempo, sempre pronta, esperando a gente dar esse próximo passo. Eu acredito profundamente que sentir é o caminho para dissolver. Agora, contando um pouco da minha experiência pessoal com sentir, eu cresci numa casa onde sentir as emoções difíceis não era nem um pouco aceito. Quando os adultos referência de uma criança, eles não sabem regular as próprias emoções, eles não têm um estado de abertura para que as crianças possam sentir a completude das suas emoções. Por quê? Quando uma criança expressa raiva, o adulto tem que entrar em contato com a raiva dele mesmo. E se ele não sabe se regular sobre aquilo, ele não dá conta. Então o que ele faz? Reprime. Minha mãe falava para mim, para de chorar, engole esse choro. Não vou falar com você até você parar de chorar. A criança imediatamente percebe que o amor está sendo retirado, então eu vou engolir esse choro. Eu vou parar de sentir isso. Isso não é seguro sentir. Então, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo que sentir essas emoções difíceis queria dizer retirar esse amor, retirar esse cuidado. Então, para uma criança continuar recebendo amor, ela precisa negar uma parte dela, colocar aquilo na sombra. E foi isso que aconteceu comigo. Agora, andando muitos anos para frente, eu fui entendendo a potencialidade de todas aquelas emoções que estavam dentro do meu coração e que precisavam ser sentidas. Eu precisava reaprender a chorar. Eu precisava saber expressar a minha raiva sem destruir as pessoas à minha volta, mas encontrar um lugar de canalizar. Eu precisava sentir a tristeza daquela história que aconteceu comigo e entender que eu podia me abraçar. Eu podia fazer esse reparenting, ter a minha própria mãe regulada para poder dar esse espaço para minha criança. Então eu fui aplicando várias coisas diferentes ao longo dessa jornada de muitos anos para poder de volta ocupar um lugar onde sentir é seguro. E meu corpo precisa saber que sentir é seguro. Então, depois de fazer toda essa jornada, eu quero mostrar para você que você também pode chegar nesse lugar de sentir com segurança. Existe um termo na tradição indiana que chama samskara. E eu gostei muito quando eu aprendi sobre isso, porque trouxe uma palavra para esse processo que a gente passa com essas emoções que não são terminadas, que não passam pelo seu ciclo total. Samskara quer dizer exatamente isso, um ciclo que não terminou. E aí ele cria um imprint no seu subconsciente para que aquilo continue de novo vindo à tona até você conseguir finalizar esse processo. Então observe o seguinte, se você tem na sua história um imprint de traição de confiança, que é uma coisa que aconteceu na sua infância quando seus pais fizeram algo pelas suas costas e você se sentiu traído. Aquela emoção não pôde ser sentida na completude quando você era criança, porque você não podia negar os seus cuidadores e ter o risco de perder o amor deles. Então você fica com esse samskara da traição. Passam anos, você começa a se relacionar
com amor, com pessoas. De repente você se vê em relações que as pessoas te traem com outra pessoa. E acontece no primeiro namoro, acontece isso no segundo, acontece isso no seu casamento. E aquele sanskara vai se reproduzindo em situações da sua vida até você poder olhar para ele no olho, sentir aquela emoção da sua criança que foi traída e poder deixar aquele ciclo se finalizar. Você entende a importância e a profundidade desse processo? Todas essas emoções não sentidas, elas ficam com um ciclo aberto. E isso faz com que a gente vá criando camadas e máscaras e proteções para que a gente não sinta aquilo que dói tanto. Mas, na verdade, a vida vai trazendo situações constantemente para que a gente possa finalizar aquela energia. Então, observa na sua vida. Existe algum padrão que se repete de novo, de novo, de novo, para que você possa olhar para ele? E aí tudo isso remete para aquele ponto sobre o cansaço. Talvez o seu cansaço seja esse monte de sanskaras acontecendo dentro do seu corpo, com emoções que não finalizaram o seu ciclo, mas estão constantemente ali abertas, esperando espaço para poder finalizar a sua completude. Agora eu posso te contar a boa notícia de tudo isso? Existe um caminho para você poder sentir as suas emoções com segurança. Existe uma medicina ancestral que eu trabalho há muitos anos e que o processo dela é exatamente esse: abrir o coração com segurança para você poder trabalhar essas emoções que precisam finalizar o seu ciclo. Essa é a medicina do cacau. O cacau é conhecido como a medicina do coração porque ela faz esse processo de dissolver essas camadas de proteção e trazer uma proteção simbólica desse amor universal, dessa mãe universal que ama sem julgar. E aí te pega pelas mãos e te ajuda a dissolver essas couraças emocionais, esses pré-julgamentos, essa pressão interna de ser uma coisa que você não é, e deixa com que aquelas emoções venham à tona para que você possa olhar para elas. E esse processo é um processo que pode ser somático, ou seja, você pode movimentar o seu corpo para ajudar o que está ali armazenado poder sair com leveza, com foco, com o lugar certo, em vez de sair como reatividade, como briga, como falta de paciência nas suas relações. Alguns processos somáticos são, por exemplo, movimentos conscientes, dança, respiração, autoobservação do estado do seu corpo, som. Existem muitas ferramentas diferentes que podem te ajudar nesse processo. E é muito bonito que a gente tenha um lugar para colocar essas emoções sem ser afetando as relações que a gente tem, que são tão preciosas na nossa vida. O cacau tem essa grande habilidade de abrir a gente num estado de presença e de segurança para poder sentir. E eu sei muito bem sobre isso porque eu venho trabalhando há 7 anos com essa medicina, fazendo esse processo, podendo olhar para essas dores e para essas histórias que eu também carrego. E eu sei da efetividade disso, porque transformou a minha vida em todos esses aspectos. É claro que isoladamente não é mágico, mas junto com o trabalho de consciência, com guianças, práticas somáticas, você tem um grande poder para conseguir dissolver essas amarras. Porque você merece viver uma vida plena, você merece viver com alegria, com leveza, você merece ter calma e não se sentir cansado o tempo todo. Então observa, mulher. Esse é um momento que você está precisando adentrar esse portal para poder dissolver esse cansaço emocional tão grande que está afetando a sua vida. Para te ajudar a ter consciência sobre isso, eu quero que você feche os seus olhos por um momentinho e se pergunte: o que eu estou sentindo no meu corpo agora? Respira e observa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com uma mulher que também se sente cansada o tempo todo. E se você estiver pronta para adentrar a medicina do cacau, aqui na descrição tem o link do meu curso para você poder fazer o seu ritual pessoal com profundidade, com ética e também com bastante amorosidade e cuidado. Meu nome é Alana Evangelista, falo aqui da Sacred Lobos. Agradeço imensamente a sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.